você vê que sempre isso aqui está aumentando, né? E aqui eu tenho 1, que foi 2, 4. Opa, quanto é 2 elevado a 0? 1. Quanto é 2 elevado a 1? 2. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Opa, é uma potência. Claro que aqui eu estou usando um exemplo de potência de base 2, mas é só um exemplo, né? Mas assim, a Covid-19 é uma doença que ela cresce de forma exponencial. Se você for pegar o gráfico, né, ou se você pegar os dados, né, o tempo em dias e a quantidade de pessoas que tinham a doença aqui no Brasil, e depois, uma semana depois, você vê que o número cresceu de forma gigantesca, porque é assim que funciona. Mas aqui, vamos lá, então. Você tem aqui a quantidade em anos, a taxa de inflação, que está caindo exponencialmente. E ele quer saber a taxa de inflação no quarto ano. Então, ele quer saber o valor quando o x é 4. Eu quero saber o valor, eu não sei, eu vou colocar um ponto de interrogação. Mas, para isso, faz sentido você descobrir quem é a função. Porque se você descobrir quem é a função, você troca o x por 4 e acha o y. Concorda comigo? Descobre quem é a função. Então, o que é descobrir quem é a função? Se ele está falando que a função tem essa cara, a vezes b elevado a x, então você precisa descobrir quem é o a e quem é o b. Tá, professor, mas como eu faço isso? Vamos pegar os pontos dados no exercício. Quando o x é 7, a resposta é quanto? 7,5. Então, eu vou colocar assim as coordenadas. Quando o x é 7, a resposta é 7,5. Aqui, nesse ponto, quando o x é 0, a resposta é 960. Então, aqui é x, y, x, y. Tá, mas por quê? Vamos pegar aqui, ó. Eu sei que a função, ela tem esta cara, a vezes b elevado a x, tá? O gráfico tá aqui, ó. Então, a função é a vezes b elevado a x. Eu vou pegar aqui primeiro. Eu sei muito bem que quando x é 0, a resposta é 960. Então, quando x é 0, o y é 960. Eu vou só arrumar isso aqui para ficar bonitinho. Ó. No lugar da f de x, eu ponho o y, que é a mesma coisa. Tudo bem? Aí o que a gente vai fazer? Troca o y por 960, que é igual a vezes b elevado ao x, que é 0. Tá? Então, vou só anotar aqui para você não se perder quando eu disponibilizar isso aqui. Ó. Eu estou usando essas informações. Tá? Perfeito. Tá? Deixa eu só ver. Perfeito. Então, ó, eu troquei o x por 0 e o y por 960. Todo número elevado a 0 é 1. Tá? Então, fica 960 é igual a vezes 1. Então, o a é quanto? 960. De novo, eu quero descobrir o a e o b, porque dada a minha função, eu troco o x por 4 e encontro a resposta. Encontro o valor de y. Perfeito. Eu sei quem é o a? Eu sei quem é o a. Então, a minha função, eu vou reescrevê-la. F de x é igual... Ela tem essa cara, tá lá no enunciado. Tá? No lugar de a, eu vou trocar pelo valor que eu acabei de descobrir. 960 vezes... Tá? Já abro para dúvida, tá? Deixa eu só fechar a linha de raciocínio aqui. Vezes b elevado a x. Pronto. Só que agora eu vou usar o outro ponto. Esse ponto, o x era 7 e a resposta 7,5. Perfeito? Então, então aqui eu tenho 7, 7,5. Vou pôr um ponto em vírgula aqui. Então, quando o x é 7, a resposta é 7,5. Então, eu tenho que, no lugar, aqui é y, tá, gente? Então, aqui é 7,5, que é igual a 960 vezes b elevado a 7. Tá? Vou terminar aqui do ladinho. Vou passar esse 960 dividindo. Então, vai ficar 7,5 sobre 960, que é igual a b elevado a 7. Tudo bem? Perfeito. Só que agora, só para facilitar a vida, eu vou tirar essa vírgula dali. Como eu faço? Multiplicando por 10 em cima e embaixo. Porque quando eu multiplico por 10, a vírgula anda para a direita. Então, ela vai sair dali. Então, vai ficar assim, ó. Opa, só um minutinho. Então, vai ficar assim, ó. 7,5 vezes 10, 75. 960 vezes 10 dá 9.600, que é igual a b elevado a 7. Eu vou simplificar por 75, opa, em cima e embaixo.
tá? Peraí que tô pegando a canetinha aqui. Então, vou dividir por 75 em cima e embaixo. Ao dividir por 75 em cima e embaixo, tá? Então, eu vou ter que aqui em cima vai dar 1. Aqui embaixo dá 9.600. Dividido por 75, que vai dar 128. Deixa eu só conferir, 128. Tá? Que é igual a b elevado a 7. Vou continuar no outro slide. 1 sobre 128 é igual a b elevado a 7. Passo a raiz sétima em cima e embaixo. Raiz sétima de 1 e raiz sétima de 128. Tá? Raiz sétima de 1, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, 7 vezes vai dar 1? O próprio 1. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes vai dar o 128? Pega o 128 e fatora, você vai ver que é o 2. Ó, 128 por 2 dá 64, que por 2 dá 32, que por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 2, ou 4, perdão, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a raiz sétima, tá? De 128 é o quê? É 2. Isso aqui é o meu B. Tá bom? Encontrei o valor de B. Tá? Já tô acabando. Então, eu tenho aqui a minha função. Eu sei que a minha função... Opa, peraí que eu... Só um minutinho. Eu sei que a minha função, então, que ela tem este formato, né? F de x igual a vezes b elevado a x. Eu descobri o valor de A anteriormente, que foi 960, vezes o B é meio. Então, é meio elevado a x. Tá bom? Aí, isso é igual, né? Agora, eu quero descobrir qual é o valor de y, qual é o valor aqui de y quando x é 4. Quando se passam 4 anos, qual é a porcentagem da inflação? Então, eu vou encontrar aqui o f de 4, que vai ser 960 vezes meio elevado à quarta. Tá? Meio elevado à quarta, eu vou elevar em cima e embaixo por 4. Porque é a propriedade. Tem uma propriedade que fala assim, A sobre B elevado a N, isso aqui é A elevado a N sobre B elevado a N. Também é uma propriedade da potenciação. Então, aqui vai ficar 1 elevado à quarta sobre 2 à quarta. Né, vezes. Então, é 960 vezes 1 elevado à quarta. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Tá? 2 à quarta é 2 vezes 2, sendo que ele vai se repetir 4 vezes. Então, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, aqui eu tenho 960 vezes 1 dá 960. Sobre 16, fazendo isso daqui, vai dar 60. Tá? Ou seja, F de 4 dá 60. 60 o quê? Por cento, né? Que no caso aqui é a porcentagem, né, da inflação, tá? Letra B de bola. Tá bom? Dúvidas? Vamos lá. Agora eu volto tudo se possível. Pro, por enquanto, nenhuma pergunta aqui. Acho que o pessoal que está explicando direitinho aí, viu? O pessoal não quer perguntar? Tá bom, então. Tá, tudo bem. Sem problema. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês. Acredito que a grande maioria que vai fazer mesmo. O Enem sempre cobra exercícios com essa linha de raciocínio aqui. Claro que ultimamente ele tem cobrado exercícios assim, só que tem o logaritmo no meio, que a gente vai ver semana que vem. Aí eu mostro, inclusive, os exercícios das últimas provas, né? Teve acho que foi de 2018, que ele foi bem trabalhoso. Ele era uma equação exponencial, só que aí no meio tinha um logaritmo. Aí a gente vê ele semana que vem, tá? Mas olha só. Vamos fazer isso aqui, que ele é bem tranquilinho. Em um experimento de laboratório, 400 indivíduos de uma espécie animal foram submetidos a testes de radiação, para verificar o tempo de sobrevivência da espécie.
Verificou-se que o modelo matemático que determina o número de indivíduos sobreviventes em função do tempo era esse. Então, olha só, a função exponencial ela está muito conectada, né, com o crescimento de bactérias. Na biologia é muito usada essa ideia, né? É um crescimento exponencial, né? A gente usa o exemplo aí do coronavírus, né? A doença, né, o Covid-19, né? Ele cresce de maneira exponencial, tá? Então, de novo aqui, tem 400 indivíduos de uma espécie e o modelo matemático que representa aí o número de sobreviventes em função do tempo é N de T, que N é o número de sobreviventes, T é o tempo, que é igual a C vezes A elevado a T, com tempo T dado em dias, e A e C depende do tipo de radiação, perdão. Então, A e C são constantes. Ele diz assim, 3 dias após o início do experimento, havia 50 indivíduos. Quantos indivíduos vivos existem no 4º dia após o início do experimento? Gente, esse exercício e esse aqui são muito parecidos. Sabe qual é a diferença? Que nesse exercício que eu acabei de fazer, estava mais fácil de você visualizar porque estava no próprio gráfico. Eu peguei os dados do gráfico, montei a minha função e encontrei aí quando x é 4. Não é isso? Aqui é a mesma coisa, só que em vez de estar o gráfico, ele deu os valores aí, tá? Você vai descobrir a função. Descobrindo a função, você vai descobrir o número de indivíduos depois de 4 dias. Ou seja, qual é o y quando o x for 4? No caso aqui, t. Tá, professor, eu não entendi. Mas como eu vou descobrir a minha função, o c e o a? Pega a visão. Ele está falando que no começo do experimento tinha 400 indivíduos. Então, vamos só anotar aqui algumas informações. A função essa daqui, n de t é igual a c vezes a elevado a t. Onde n é o número de indivíduos, tá? Estou escrevendo aqui para ninguém se perder. Tá? E o t é o tempo. Então, ele está falando assim, né? Indivíduos são os animais, né? Você tem uma espécie de animal, eles foram submetidos a uma radiação, né? Aí, dependendo da radiação, esse número aí vai diminuindo ao passar do tempo, dado em dias, tá? Vamos pensar um pouco. Ele fala que no começo são 400 indivíduos. Se é no começo, o começo era T igual a quanto? Porque T é o número de dias que se passaram. Se 400 é a amostra inicial, o T é igual a 0. Então, quando T é igual a 0, eu tenho que o N, que é o número de indivíduos, é 400. Só que ele fala também que 3 dias após o início, tinha quantos indivíduos? 50. Então, quando T é igual a 3, o N é quanto? 50. A gente tem a mesma coisa de antes, a mesma ideia. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente pega essa função, tá? Eu vou fazer um passo a passo, mas eu já ensino um gingadinho aqui para você. Ó. N de t é igual a isso aqui, c vezes a t. Vamos trocar o n por 400 e o t por 0. Então, 400 é igual a c vezes a elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, 400 é igual a c vezes 1. Então, 400 é o c. Não precisava fazer isso, porque se o t é igual a 0, ou melhor, essa constante que multiplica é sempre o número inicial. Tá? Então, nem precisava fazer isso. Se você percebeu, por exemplo, no exemplo anterior, deixa eu achar aqui. Quando x é 0, deu 960. E olha, quem é a constante que multiplica? 960. Então, esse número que multiplica é sempre a quantidade inicial de indivíduos. Por exemplo, uma função exponencial que mostra o número de pessoas... Deixa eu ver. Ou melhor, não, vou dar um exemplo ruim. Mas assim, uma determinada doença. O número de pessoas que morreram ao longo do tempo. Melhor, né? Então, você tem aí, por exemplo, pegando hoje, coronavírus. Tá, hoje tem tantos milhões de mortos. Tá? Vamos analisar como foi essa curva olhando as mortes, né? Tipo, decrescente. Tá? Ao longo, tipo, voltando o tempo, tá?
Esse meu exemplo está meio bugado, mas só para você entender. Tipo, pegando de hoje até o primeiro dia, olhando de uma forma decrescente, tá? Tá. Então, o inicial aqui, que seria essa constante, seria o número atual de mortes. Tá bom? Então, aqui é sempre o número inicial, tá? Não sei se esse meu exemplo ficou meio estranho, porque eu estou olhando decrescente, mas enfim. Beleza. Então, o C é 400. A minha função é n de t igual C vezes A elevado a t. Então, é n de t, que é igual a C vezes AT. Só que no lugar do C, eu já vou pôr 400. Tá? Então, fica que é 400 vezes A elevado a t. Perfeito. Agora falta descobrir o A. Ele diz que quando t é igual a 3, o n é 50. Não é? Então, quando t é igual a 3, o n é 50. Substitui! Olha só, presta atenção. No lugar do n do t, eu ponho 50. E no lugarzinho do t, eu coloco 3. Olha que maravilha. Manda esse 400 para o outro lado, dividindo. Que é uma equação, né, gente? Isso vocês sabem fazer. Então, você tem que 50 dividido por 400, que é igual a ao cubo, tá? Mas sabe o que você faz agora? Simplifica por 50, porque dá, né? Então, você tem aqui, ó, dividir em cima e embaixo por 50, você tem que 50 por 50 dá 1. 400 por 50 dá 8. Então, isso aqui é A ao cubo, tá? Sabe o que você pode fazer? Pega esse 3 aqui e passa a raiz cúbica, em cima e embaixo. Então, você tem a raiz cúbica de 1. Claro que eu faço passo a passo, mas no vestibular tem coisas que dá para fazer de cabeça, né? A não ser que seja uma questão dissertativa, né? Seja segunda fase, enfim, tá? Raiz cúbica de 1 dá 1. Raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Por quê? Porque 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Tá? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? 2. Então, pronto. Descobri que o A é meio. Tudo bem? Então, sabe o que nós temos? Que a função n de t vai ser igual a 400 vezes, igualzinho no outro exercício, né? Meio elevado a t. Só que ele quer saber, então, já tem a minha função. Pronto. Meio caminho andado. Mas agora é fácil. Qual é o número de indivíduos que existem após o 4º dia? Então, quando t for igual a 4, quem é meu n? Então, eu quero descobrir o n de t, que vai ser igual a 400 vezes meio elevado à quarta. Olha só isso aqui, ó. Isso te lembra alguma coisa? Tá? Então, eu tenho que n de t é 400 vezes. Tá? Já vou elevar os dois. 1 elevado à quarta, que é 1. E 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Né? Isso daqui, 400 vezes 1 é 400, então dá 400 por 16, que dá 25. Ou seja, o n aqui é 25. Letra C de casa. Alguma dúvida? Perdão? Alguma dúvida? Posso voltar se quiser, tá? Se pedirem, né? Não tem nenhuma pergunta, no chat. Tá bom. Tá bom? Tá, temos tem 10 8 minutos, tá? Tá. Posso passar 2 minutinhos? Tem algum problema? Para fazer só isso aqui? Vamos lá. Tá? Aí, gente, ó, vou fazer assim. Na próxima aula, eu vou começar fazendo 2 exercícios sobre isso. Tá? Ou se não, eu pego a próxima aula para me aprofundar mais em exponencial. Depois eu falo só de log, relaciono os dois, eu vou ver como eu faço. Mas eu quero que tudo seja ensinado com qualidade aqui. Tá? Então, não vou correr. Vou fazer exercício que não der, eu faço depois. Mas vamos lá, então. Em um laboratório, essa questão é do Enem do ano passado, é retrasado, é recente.
Em um laboratório, os cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas proporções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado por essa função. N de T igual N0 vezes E elevado a KT, em que N0 é o número de bactérias no início da observação, e E é uma constante, tá? Maior que 1, e K também é uma constante. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias foi de quanto? Então, você está vendo que o número de bactérias aqui vai ser em função do N0. Então, você não precisa descobrir que é um N0. A sua resposta vai depender de N0. Tá bom? A primeira coisa a se pensar. Mas olha só, função exponencial. Então, N de T é igual a N0 vezes E elevado a KT. Tudo bem? Só que olha só o que o exercício está falando, né? O exercício está falando que o N aí, ó, é o número de bactérias e o T é o tempo. E o tempo está em horas, né? Perfeito. Uma informação interessante aqui é que está falando aqui, ó. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Ou seja, quando T é igual a 1, o N vai ser o triplo do número de bactérias inicial. Tá? Esse é um exemplo prático para a gente aplicar o coronavírus, gente. Depois eu vou tentar ver qual é a função exponencial que mostra esse crescimento. Mas com certeza você tem um número inicial aí que vai crescendo. Tá? Mas olha só, esse N aqui, que ó, após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, depois de uma hora de observação, o N foi igual ao triplo do inicial. De novo, após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, o N, depois de uma hora, é o triplo de N0. Tudo bem? Vamos substituir essas informações. Oi, pode falar. Tem uma pergunta aqui. Uma aluna perguntou se daria para resolver por matriz. Daria para resolver por matriz. Por matriz? Por matriz, não. Primeiro que ele deu para você a função, né, exponencial, né? Matriz é quando é uma coisa tabelada, né? Quando você consegue compartilhar os dados em uma tabela, e também depende do contexto também do exercício. Ela está dizendo que era do exercício anterior, perdão. Ah, o exercício anterior? Era. Também não. Ela perguntou agora. Tá, depois eu vou refletir um pouco, vou pensar, mas a princípio eu não vejo outra forma de resolver. Tá bom? Tanto é que ele já dá direto para você a função, né? Ele fala que é uma função, né? Mas eu posso dar uma olhadinha, eu posso pensar um pouquinho, tá? Mas assim, a gente vai ter uma aula de matriz, tá? Mas vai ser lá para frente, porque matriz é pouco cobrado, assim, pelo menos no Enem, né? Nos outros até que é. Mas vai ser lá para frente, aí eu posso estar mostrando em que contextos nós trabalhamos com matriz, tá? Mas olha só, vamos pensar um pouco. Então, quando T é igual a 1, o N é igual a 3N0. O número de bactérias é o triplo do número inicial. Vamos substituir. Então, quando T é igual a 1, então aqui vai ser 3N0, que é igual a N0 vezes Z elevado a K vezes 1. Tudo bem? Porque eu troquei, ó, o T por 1 e o N de T, que é o N de 1, por 3N0. Perfeito. Esse N0 aqui vai passar dividindo. Então, quando ele passar dividindo, fica 3N0 dividido por N0, que é igual a EK vezes 1K. Eu consigo cortar esse N0 com esse N0. Então, eu tenho que o 3 é igual a E elevado a K. Então, eu tenho que E elevado a K é 3. Tudo bem? Perfeito. Agora, presta atenção. 5 horas... Então, deixa eu só passar, reformular a minha funçãozinha, para facilitar aí. N de T, então, vai ser N0. Vou colocar do jeito que estava, tá? Oh, meu Deus. N0. Espera só um minutinho que eu escrevi feio. Tô acabando, tá? N0 vezes E elevado a K vezes T. Tá? Só que o E elevado a K
É 3. E elevado a k vezes t, usando a propriedade, isso é elevado a k elevado a t. Porque lembra que potência de potência multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai ficar n de t é igual a n0 vezes, no lugar do e elevado a k, eu coloco 3 elevado a t. Estamos acabando, só finalizar. Ó. 5 horas após o início da população, o número de bactérias foi quanto? Então, quero descobrir. Quando t é igual a 5, quanto é o n? Né? Substituir. Então, trocando aqui, ó, o t é 5, não é isso? Espera aí que eu substituí errado. O t é 5, eu quero descobrir o n. Então, vai ficar assim, ó. N de t, n de 5, vai ser igual a n0 vezes 3 elevado à quinta, né? Que vai dar bonitinho aqui. 3 elevado à quinta é 3 vezes 3, 5 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, o n de 5 vai ser n0 vezes 243, ou em outras palavras, 243 vezes n0. Letra C de casa. Tá? Alguma dúvida para finalizar? Tem uma dúvida aqui, a divisão dos SS, a divisão dos dados no início, acho que desse exercício, parece que foi isso, né, Ilana? Não sei se... O N0 pelo N0? Seria essa divisão? Peraí, ela colocou aqui no começo. Professor, não entendi esse exercício. Eu perguntei se era esse ou se era o que você estava explicando anteriormente. Ela disse sim, os dados, divisão dos dados no início. Acho que desse exercício aqui, né? SS, tá, então vamos... SS aqui. Tá, eu vou falando, apontando aqui com laser, tá? Esse exercício vai... Perfeito. Esse exercício vai estar lá na lista, tá? Esse slide vai ser disponibilizado também. Ela está dizendo Mas aqui que foi eu tenho a minha começo. função. Será que foi no começo da aula isso, Ilana? Fala aí. Foi no começo Ah, é? da aula desse exercício. No começo da aula ou aqui, Ilana? Fala aí. Que Bem no começo ela tá falando, né? Tá, mas quer que eu volte? Ainda tem? É esse mesmo, no começo desse exercício. Desse exercício. Tá bom. Então, vamos lá. A função é essa. N de t é igual a N0 vezes E elevado a kt. Tudo bem? Tá, você tem que ler e tirar as informações. Ele fala que após 1 hora de observação, o número inicial de bactérias foi triplicado. Então, quando t é igual a 1, o N vai ser o triplo do número de bactérias que já tinha. E o número de bactérias que já tinha é o N0, que é sempre o número inicial, esse que multiplica. Tá? Então, quando t é igual a 1, o N é igual ao triplo do inicial, é o triplo de N0. Tá? Então, eu vou substituir. Eu troco o t por 1 e o N de t por 3N0, porque 1 hora depois desse teste, o número de bactérias triplicou, o número inicial. Tá? Aí eu mandei esse N0 dividindo. Então ficou, porque ele está multiplicando. Eu quero isolar aqui o E elevado a K. Tá? Então eu mandei ele dividindo. Então ficou 3N0 dividido por N0, que é igual a E elevado a K. Corto N0 com N0, deu 3. Então, essa constante, o E elevado a K, é 3. Nós sabemos muito bem, pela propriedade que eu revisei no começo da aula, que é aqui, ó, E elevado a K vezes T. Quando eu tenho uma multiplicação aqui nos expoentes, eu tenho uma potência de potência. Isso até dá para ser provado. Tá? Então, aqui é E elevado a K elevado a T. Tá? Eu só transformei assim para eu poder substituir E elevado a K por 3. Porque aqui eu troquei por 3, então ficou 3 elevado a T. Aí aqui é a minha função. Tá? Eu descobri que o E elevado a K era 3, enfim. Tá? Só que ele quer saber agora, 5 horas após o início, o número de bactérias foi de quanto? Troco o T por 5 para descobrir o N. Tá? Então, descobri o N de 5, né? Então, vai ser N0 vezes 3 elevado a T, que é 5. E 3 à quinta é 243. Tá? Então, N de 5 é N0 vezes 243, que a ordem dos fatores não altera o resultado, né?
É comutativo, então aqui é 243 N0, que é a alternativa C. Tá? Respondi a dúvida? Acho que sim, né? Qualquer coisa, semana que vem, volta em algum exercício Sim, parecido, né? sim, sem Professor problema. Jonatas, muito obrigada. Eu vi que a turminha aí fica empolgada com a matemática, né? Que parece o calcanhar de Aquiles de todo mundo, as dúvidas, né? Matemática e redação parece ser a maior dificuldade, mas a matemática um pouco mais. Obrigada por sua aula de hoje. E nós Eu que já vamos agradeço. chamar aqui o professor Diogo, está por aí? Já pode abrir sua câmera. Opa, tô Já está sim. ali. Ah, tudo bom? Obrigada, professor Jonatas. Fala, Valeu. Jonas, tudo bem com você? E o Jonas saiu já. Não, tô Já. aqui, tô aqui. Tá Peraí. aqui ainda. Tô bem, e você? Rapaz, Tudo bem? tô De bem. boa? Só fazer um comentário, né? Você tá falando aí sobre o coronavírus. Meu, vai bombar de assunto esse ano nos vestibulares Sim. do coronavírus. Vai ser uma coisa Tudo assim. relacionado. E que nem Nossa, meu. assunto. Quantas vezes você viu no noticiário falar que o crescimento do coronavírus é exponencial? Nunca vi na minha vida. Foi a primeira vez que a gente ouviu Primeira a vez. matemática, né, na própria, Esse termo é no muito falado. jornalismo, E né? na hora que o Jonatas falou isso, eu falei, nossa, é por isso que eles usam essa linguagem. Eu fiquei Exatamente. assim, falei, nossa, eu também prestei atenção, viu, professor E esse Diogo? tema do coronavírus, você está vinculado a todo o conteúdo. Você pode explorar nas biológicas, pode explorar nas exatas, na humanas, na geografia, até em história, que você comparar com outros tipos de pandemias, né? Na Sim. história da humanidade, redação. Então, olha, gente, sério, Vai Verdade. bombar esse aí ano, de. Vai ser um tema que vai ser falado muito, né? o coronavírus não vai sair tão fácil do nosso pé, não. Exato. Muito bom. Bem-vindo, professor Diogo. Agora é contigo. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos fazer só uma Valeu, oração para Jonas. começar outra aula, professor Diogo? Oi? Bem rapidinho, uma oração para a gente começar a próxima Uma aula? oração? Vamos. É? Vamos lá. Vamos lá? Fecha os olhos aí, gente. Eu mesma vou orar, tá bom? Papai do céu, obrigada porque o Senhor está dando essa oportunidade, mesmo dessa maneira, de estudarmos, de aprendermos mais, de rever alguns conteúdos que já foram dados. Seja agora com a segunda aula, em nome de Jesus, amém. Amém. Ah, eu vou lançar um desafio também aqui, viu, professor Diogo? De Pode repente falar. tem gente querendo dar uma esticada e ir ao banheiro, mas não é para sair daqui do Zoom. Você vai rapidinho, eu vou dar aqui 5 minutos, viu, professor Diogo? Aí, para Beleza. eles beberem água, levantar e ir ao banheiro com o celular na mão. Quem estiver assistindo no celular, quem estiver no computador, desliga rapidinho. Quando for aqui às 19h40, pode ser? Aí eu começo às 19h40 ou posso começar Aí já? às 19h40 você começa. Enquanto Então, eles beleza. dão Então, um vou pulinho deixar lá então uma no. arte minha aqui, para não ficar sem nada Beleza. também. Tá bom? Enquanto isso, dá um joinha na tela aí, gente. Tudo bem? Então, Opa, até agora. obrigada, Ingrid. Ai, que bom, Júlia, Manuela. Tem mais aqui que deu joinha na tela. Não, tem um pessoal aqui da Lapa, o Felipe Valeu, verdade. deu boa Fernanda, noite a aí. Bárbara, o Pedro, a Gabriela, a Nicole, muito bem. Então vamos lá, tome uma água rapidinho e voltem aqui. Deixa eu colocar aqui.
Oi, todo mundo por aí? Vamos lá. Vamos lá? Boa aula, gente. Obrigado. Eu vi aqui no chat o Alex falando, né, sobre a vacina da Rússia, né? Ah, Só fazer um comentário. E assim, bom, saiu noticiários, bombou aí, né? Agora faz umas 2, 3 horas, aí, mais ou menos, né? Que uma universidade da Rússia diz ter comprovado, né, a existência a produção de anticorpos com a vacina que eles estão pesquisando. E pode ser o país mais próximo a conseguir desenvolver uma vacina em meados de agosto, né? Só que assim, ainda possui algumas, né, burocracias, né, até você ter uma distribuição total para o mundo. Mas isso é uma excelente notícia, né? Então, se já passou da primeira fase de testes, é uma excelente notícia. Né? E quem sabe até o final do ano a gente tenha, né, uma vacina já circulando no mercado. e vai ser Então, um desafio aí, né? Até para a ciência, porque normalmente vacina, antigamente era testado aí por 1, 2 anos, né? E agora, se eles conseguirem, vai ser tempo recorde mesmo. exatamente. Isso aí. É porque não dá para brincar com vacina, né, gente? Vacina é um negócio Verdade. muito sério, né? E vamos lá. O assunto nosso de hoje, nós vamos falar, né, sobre globalização. Quem esteve, né, na aula passada, né, eu fiz uma aula de economia, né, explorei bastante aí os temas da macroeconomia e da microeconomia também. Vimos os teóricos principais da economia, então Adam Smith, né, com o liberalismo, a economia clássica, né, o John Maynard Keynes com a teoria keynesiana e Karl Marx, né, com a, obviamente, teoria marxista. E vimos aí, né, toda a parte econômica aí, que sustenta, né, a base do nosso sistema capitalista que usamos atualmente, né? E hoje vamos falar, né, sobre globalização. Globalização e economia, gente, são temas que estão andando assim de mãos dadas. E globalização é um tema que cai muito nos vestibulares, né? Porque você consegue contextualizar ele com muitas coisas, muitos fatores. O que está acontecendo hoje, gente, é um exercício de globalização tremendo, né? Essas descobertas de vacinas, os estudos científicos, né? Isso tudo existe graças à globalização, tá? Nós só temos esses avanços, né, magníficos da ciência, descobertas muito rápidas, né, de medicamentos, de vacinas, graças também à globalização, porque cientistas do mundo inteiro conseguem compartilhar ideias, né? Precisam entender uma coisa, né, gente? Existe sim, né, uma competição, né, na globalização, isso é óbvio, isso existe na competição entre empresas, né? Vamos usar o exemplo do coronavírus, né? Existe em si uma corrida, né, para encontrar uma vacina por questões econômicas, né? Uma indústria farmacêutica conseguir desenvolver, por exemplo, a vacina, né, vai ter um lucro absurdo, né? Porém, não é uma competição de rivalidade entre indústrias, né? Porque uma universidade ou uma indústria pode descobrir, legal, né? Aí vem a parte chave da globalização. Uma indústria, uma universidade vai lá e descobre, bacana. Só que eles não têm recursos para produzir lá bilhões de vacinas, porque assim, gente, o mundo inteiro vai ter que ser imunizado. Então, a gente está falando de uma vacina de escala de bilhões, né, de vacinas. Então, muitas indústrias, né, elas vão se juntar, né, no final das contas, para conseguir produzir essa vacina. E você ter a vacina disponível para todo mundo. E isso é graças à globalização. Se não existisse globalização, poderíamos ter um lugar que tivesse a descoberta da possível vacina. Isso poderia também demorar muito mais tempo, porque os estudos só estão muito avançados, porque tem uma troca de informações constantes, né, entre os países, entre as universidades, do que está dando certo, que não está dando certo, e já vai para o teste, né? Então, assim, a globalização é algo assim que hoje, atualmente falando, se você ligar o noticiário, for ler qualquer coisa, é um exercício real, né, do que você vê, do que você vive, né, na globalização. Bom, mas vamos lá. Falando sobre conceitos da globalização. Dentro da globalização, né, nós temos dois tipos de sistemas, tá? O primeiro sistema que nós vamos ver é o sistema de livre comércio. O que é o livre comércio? O livre comércio ele vai ser um modelo de mercado no qual a troca de bens e serviços entre países não é afetada por restrições do Estado.
O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado ele não vai interferir, tá? Ele não vai taxar produtos que entrarem no seu território e produtos que estão saindo do território, que são as importações e as exportações. O livre comércio, gente, ele é muito bom, tá? Se a gente for falar, por exemplo, de competição, né, de empresas, competição de mercado, né? Quando você tem um livre comércio, tá, as empresas, né, elas vão competir muito mais uma com a outra, tá? Por quê? Porque você sempre vai ter um produto estrangeiro entrando no seu mercado, competindo com o seu produto. Então, as empresas, né, do seu país, as indústrias do seu país, elas vão também se desenvolver, né, para conseguir competir também com os produtos que está no mercado estrangeiro e assim conseguir, né, o seu lugar, né, dentro do mercado nacional, tá? Então, assim, o livre comércio, primeira vantagem, competitividade, tá? Ele aumenta a competitividade das empresas, aumenta a competitividade das indústrias, tá? Isso é muito bom. Por que tem esse aumento de competitividade? Porque o Estado ele não intervém, certo, nas taxas de importações e exportações, tá? Isso é um exemplo, né, do que a gente viu na aula passada, né, do que seria, né, um sistema do liberalismo, né, do liberal. Então, o liberalismo econômico, né, no sentido da liberdade econômica, você teria essa ideia, esse conceito, né, de livre comércio, dessa liberdade comercial entre os países que você tem ali, né, globalizados, tá? Então, isso é um dos principais sistemas aí da globalização. Professor, todos os países utilizam o livre comércio? Não, tá? Nem todos os países utilizam o livre comércio, até porque existe um fator negativo do livre comércio. Qual é o fator negativo do livre comércio? Você pode falir suas próprias empresas, tá? Isso pode acontecer. Então, por exemplo, pode vir uma empresa estrangeira com um produto, né, similar ao seu, que é muito superior, e ele coloca no seu mercado mais barato. No mercado do seu país, muito mais barato, muito mais em conta. O que acontece? Você não consegue, né, competir com aquele produto, as pessoas vão passar a consumir o produto daquela outra empresa estrangeira. Lembrando, gente, multinacionais, tá? Isso ao conteúdo de 7º ano, tá? Multinacionais, que são empresas estrangeiras que vêm para o seu país, o lucro das multinacionais não fica no território onde o multinacional está. O lucro vai embora, tá? Ou seja, a Fiat, por exemplo, vem aqui para o Brasil, a multinacional, né? Então, assim, o lucro da Fiat aqui no Brasil não fica no Brasil, né? O governo brasileiro não vai conseguir usufruir do lucro da Fiat, né? Na verdade, usufruir, mas um lucro muito risório. A maior parte do lucro volta para onde? Lá para a matriz italiana, né, da Fiat, certo? Então, assim, você vai acabar acontecendo o quê? Você não vai ter, né, esses lucros ficando no seu país por causa dessas empresas estrangeiras. E ainda as empresas estrangeiras vão acabar falindo as suas empresas nacionais. E aí que está o problema, né? Para o país, né, uma visão assim mais macroeconômica, não vai ser tão interessante você manter esse livre comércio. Aí você vai ter que fazer o quê? Proteger suas indústrias. E aí nós entramos no outro sistema, que é o sistema do protecionismo. O que é o protecionismo, gente? São medidas econômicas de um Estado que eles vão, para aumentar, por exemplo, as suas exportações e diminuir ou proibir até as importações. Essa proposta é completamente oposto do livre comércio. Com o livre comércio, você não taxa nada, você permite, né, a entrada de qualquer tipo de produto no seu país, a saída de qualquer tipo de produto do seu país. Você deixa essa questão, livre comércio. Protecionismo já não. Ele já visa em proteger. Professor, tem países hoje que estão desse jeito? Muitos. Estados Unidos é um exemplo. Aquela guerra comercial que está tendo com a China. Né? A pessoa falou assim, nossa, por que está tendo essa guerra comercial? Né? O que é essa guerra comercial? Foi basicamente isso. As empresas, as indústrias chinesas, né, elas começaram a entrar no mercado norte-americano e começaram a tomar o lugar dos produtos norte-americanos.
E os Estados Unidos começou a ver que isso não estava sendo bom. Estava sendo horrível, porque eles estavam perdendo o mercado deles interno para os chineses. Então, os chineses estavam conquistando o mercado norte-americano. Então, isso é até questão de soberania. E aí, o que o Trump fez? Ele foi lá e taxou. Né? Começou a fazer um monte de taxação, né? Nas importações, né? Chinesas. Né? Começou a fazer um monte de taxação. Aí, em resposta, né? Lá o presidente chinês, o que ele fez? Então você, Trump, vai ficar aí me taxando? Então eu vou taxar você também. Ficou nessa guerra comercial, né? Que abalou, né, todas as bolsas de valores do mundo inteiro, né, a bolsa de valores europeia, né, que teve uma queda muito grande no ano passado. Aqui no Brasil a gente sentiu também. Então, assim, foram uma guerra de gigantes, né, Estados Unidos e China, né, para uma disputa realmente econômica, uma disputa comercial, né, para definir qual mercado que era mais poderoso, basicamente, né. Então, assim, professor, quem ganhou essa briga? Ninguém, né. Então, falar igual a Dilma, né? Não sei nem quem vai ganhar, não sei quem vai perder, vai todo mundo perder. Né? No caso, todo mundo perdeu, tá? Nessa briga. Né? Os Estados Unidos perdeu dinheiro, a China perdeu dinheiro, a Europa, a América, tudo perdeu dinheiro com isso. No fim das contas, o que eles fizeram? Eles viram que essa briga era igual dar soco na ponta de faca e fizeram, né, vários acordos comerciais para parar as taxações e assim deu uma acalmada no mercado. Né, conseguiu dar uma acalmada na economia mundial. Aí só que veio o coronavírus e lascou tudo. Então, assim, né? Você percebe, a economia ela é uma coisa assim que ela envolve muita coisa, né? Vai envolver política, muita política, né? Vai envolver também outros fatores, né? Por exemplo, a sanitária, igual estamos sendo o coronavírus. Mas então, assim, o que seria melhor o protecionismo na prática? Seria basicamente assim. Digamos, tá? Que eu represento o Brasil, tá? Eu represento o governo brasileiro, certo? E no meu governo eu tenho, né, no meu país eu tenho várias indústrias, tá? Eu tenho uma indústria, eu vou chamar essa indústria de A. A indústria A, ela é da agroindústria e produz laranjas, tá? Ela produz muitas laranjas, etc. Não, laranjas não, laranja é uma coisa muito fútil. Vamos colocar um produto tecnológico, um celular, tá? Então, uma indústria A produz celular, certo? Uma indústria brasileira. Ela produz celulares brasileiros. E o preço desses celulares brasileiros custam R$900. Um exemplo. Não é lá aquelas grandes coisas, mas dá para o gasto. É um celular que dá para o gasto. Tá? Não é um iPhone da vida, mas dá para usar. Por outro lado, eu tenho, por exemplo, um outro governo norte-americano, Estados Unidos, que possui uma indústria lá, que é a Apple, tá? Que é a indústria P, Apple, e vou dar nome aos bois. E a Apple quer vir para o Brasil. A Apple chega no Brasil e quer colocar o valor, por exemplo, né, do seu aparelho, tá? Também por R$900. Tá? Digamos lá nos Estados Unidos, seja, né, $400, né, o iPhone, $500, eles vão lá e fazem a conversão, dá R$1.000. Né? Eles conseguem colocar o celular deles aqui. Né? Baixa o preço, coloca por R$1.000 para competir com o celular aqui brasileiro. Você, consumidor, se você tem essas duas opções, uma opção por R$900 com o celular brasileiro, que não é lá aquelas coisas, né? É um celular que dá para usar, mas enfim. E você tem por R$1.000 a chance de comprar, por exemplo, um iPhone XS, que é o melhor, não nem sei se deve ter o melhor hoje, deve ter, né? Mas o XS, tá? Que para mim é muito top, né? Você consegue até carregar, parece, né? Por carregamento sem fio, né? De outro mundo. Qual que você vai comprar? É óbvio que você, como consumidor, você vai comprar o Apple. Você vai comprar o iPhone. Porque ele é muito melhor do que aquele celular brasileiro que está custando R$900. Aí que vem. Essa empresa brasileira vai chegar em mim, no governo brasileiro, e falar assim: presidente, eu estou quebrando. Faça alguma coisa, porque senão a Apple vai tomar nosso mercado. A Apple vai acabar com as nossas empresas. Faça alguma coisa. Eu, como governo brasileiro, vou pegar minha caneta, né, e dar uma canetada, né, com a minha equipe econômica, e falar assim, ó, a partir de hoje nós vamos fazer uma taxação desses produtos tecnológicos da Apple, vamos colocar imposto aí, COFINS, IPI,
e etc., e imposto sobre imposto, que aí vai deixar aquele celular que poderia chegar aqui por R$1.500, R$1.000, R$1.500, custando R$8.000. Agora, você consumidor, tá? Vai comprar qual? Claro, tem uns consumidores que são mais amonados, ainda vão continuar comprando a Apple, obviamente. Mas a maioria da população, que não conta, né, com uma conta bancária tão afortunada assim, vai entrar para qual sistema, qual aparelho? Vai entrar para o a gente chama, né, segunda linha. Tá? Isso é o protecionismo. Tá? Eu, governo, protegi as minhas indústrias nacionais, taxando as indústrias estrangeiras. Só que tem um problema. Qual que é o problema do protecionismo? Eu deixo as minhas indústrias vagabundas. Como assim, professor? Eles não querem saber de desenvolver. Isso é o problema que acontece no Brasil. Né? Eles ficam acomodados. Então, eles se sentem acomodados, porque eles vão falar assim, por que eu vou investir mais dinheiro, buscar melhorar minhas tecnologias, para um dia tentar competir com a Apple, sendo que eu já tenho uma medida que está me protegendo, que é o protecionismo. Né? O governo brasileiro me protege. Tá? E aí, né, por exemplo, eu consigo manter o meu valor sem ter que investir mais. Não vão querer. Esquece, eles não vão querer. Aí eles vão manter aquela tecnologia um pouco mais atrasada, né? E não se desenvolve. Esse é o ponto negativo do protecionismo. Se você tivesse, por exemplo, né, a questão ali, né, do livre comércio, essa empresa ela seria obrigada a investir, a melhorar seus produtos para que ela conseguisse competir, por exemplo, com uma Apple. Pro, Oi. não sei se você viu aqui no chat uma contribuição, perguntas, né? Mas se não desvaloriza o nacional, o Brasil exerce o sistema comum em outro país? Aí tem a outra pergunta. Não seria mais fácil as empresas nacionais investirem em melhorias? Então, aí já meio que respondi essas duas perguntas, né? O que acontece? Não seria mais fácil, vou começar para a primeira, vamos lá. Mas não desvaloriza o nacional? Desvaloriza, né? Porque você vai ter essa questão, né, do estrangeiro vindo para cá, você vai acabar desvalorizando o nacional, porque o nacional não vai estar tão desenvolvido quanto o estrangeiro. O Brasil exerce sistema em algum outro país? Exerce. Né? O Brasil é extremamente protecionista, é muito protecionista. Tá? Você percebe que você tem... Tudo é caro no Brasil. Qualquer coisa que você vai comprar... Porque assim, para começar, o Brasil não tem tecnologia nenhuma. Tá? Essa é a verdade. É a true da true. Não tem. Tudo que a gente tem, a gente importa. Tá? De tecnologia. Nossas indústrias, né? Nós não temos realmente uma indústria tecnológica que produz uma marca. Não tem, é muito fraco. Tá? Aí você percebe, qualquer coisa que você vai comprar do estrangeiro é muito caro. Um celular melhor é caro, um videogame é caro, jogos são caros, até vestuário, né? Você tem coisas que são caras. Então, assim, toda essa parte de tecnologias são muito caras aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque tem muita proteção com as nossas indústrias. Tá? Segunda pergunta. Não seria mais fácil as empresas nacionais investirem em melhorias? Seria, mas eles não querem, porque eles estão acomodados. Eles estão acomodados, porque o governo protege eles e eles estão vendendo deles. Então, se eles estão vendendo deles daquele jeitinho e ainda sem ter que investir um capital maior, por que eles vão se descapitalizar? Entendeu? Por que eu, né, já estou vendendo aqui meus produtinhos, né, por que eu vou me descapitalizar? Não vou me descapitalizar. Vamos ver outra aqui. Então, por que o Brasil exerce protecionismo? Tá? Porque ele quer proteger suas indústrias nacionais. Tá? Você não tem indústria nacional, aí você, né, acaba de vez, né, com a sua economia, né, com a sua economia interna. Então, assim, os países precisam de indústrias nacionais. Né? Não pode viver só de multinacionais.
nem só de multinacionais e virar o homem, né? Mas também das suas indústrias nacionais. Tá? Então, assim, precisa de indústrias nacionais, tá? Para você ter o seu capital do país, né? Melhorar o PIB do país, enfim. Mas não tem esse interesse, por exemplo. Isso aconteceu aqui no Brasil, só que ao contrário, porque foi que o governo optou por quebrar a empresa brasileira, que era a Gurgel, porque eles faziam, peraí, deixa eu ver aqui, eles faziam carros baratos, mais baratos que o Fusca, inclusive, só que a Volkswagen não gostou disso, e conseguiram fazer com que essa... Muito bom. O Henrique Lucena aí, ele colocou uma observação, tá? Que é bem interessante, é uma verdade também. Lá atrás, tá, gente? Então, assim, estamos falando aí de século XX, tá? O governo ele ajudou a quebrar uma indústria nacional, tá? Por causa dessa multinacional da Volkswagen. Por que o Brasil fez isso? Porque tinha muitas promessas, né? O governo recebeu muitas promessas, né, da Volkswagen e de outras empresas multinacionais, dizendo que ia aumentar o capital estrangeiro do país, que ia desenvolver muito mais, etc, etc, etc. Que é meio verdade, mas meio mentira. Sabe, igual, por exemplo, a serpente com Adão e Eva, né? Falou assim, você conhecerás o bem e o mal, né? Enfim, né? Meio verdade, meio mentira, né? Então, assim, foi umas propostas assim, né, que as multinacionais fizeram no começo, que o governo acreditou, né, e acabou falindo, né, empresas que poderiam ter dado muito certo, mas que acabaram levando à falência. Tá? Qual que é a solução, então? Se no livre comércio você pode falar nacional e o protecionismo não tem crescimento? Assim, é uma grande pergunta, tá? No caso do Brasil, você tem que fazer aberturas, tá? Do seu protecionismo. Você não tem que manter o protecionismo igual estava sendo, tá? Então, governos que foram muito protecionistas, o governo petista, né? Na verdade, desde o Fernando Henrique Cardoso, né? Mas nem tanto. O Fernando Henrique Cardoso ele era um pouco mais liberal. Mas o governo Lula e Dilma, eles foram completamente protecionistas, né? Eles fecharam o mercado, né, no Brasil para o exterior. Então, assim, a solução não é nem você abrir de uma vez, tá? Que seria uma política mais Paulo Guedes, né? Que ele tinha pensado no começo, abrir tudo de uma vez. A economia brasileira não dá certo porque você vai falir as nacionais. Então, qual que seria uma solução possível? Você ir abrindo aos poucos, né? Você vai abrindo aos poucos, você ter períodos de transição. Por exemplo, aquele acordo com a União Europeia e Mercosul é um exemplo de uma solução para o protecionismo. Quanto tempo que o Brasil e a União Europeia combinaram quantos anos, né, para conseguir cortar todos os impostos entre eles? 10 anos. Tá? 10 anos, né, para você realmente ter o livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Tá? Por que eles pedem esse prazo de 10 anos? Para que as indústrias nacionais elas vão, né, se habituando com esse processo que vai acontecer e elas já vão se melhorando, se aquecendo, etc., para conseguir daqui 10 anos, quando houver essa liberdade econômica, as indústrias nacionais elas também consigam competir com as indústrias estrangeiras que vão chegar com muito mais força aqui no Brasil. Tá? Então, essa é uma solução. Você ir abrindo o mercado de forma gradual. Se você abrir de uma vez, você acabou com o seu país. Se você fechar de uma vez, também você acabou com o seu país. Então, uma abertura gradual é uma solução econômica. Bom, vamos avançar aqui. Bom, blocos econômicos, né? Aí nós temos, né, uma outra vertente da globalização, né, que são os blocos econômicos. Então, o que são os blocos econômicos? Nós temos algumas características, algumas classificações dos blocos econômicos. Tá? A primeira classificação, zona de livre comércio. Tá? A zona de livre comércio vai ser o quê? Você vai cortar a redução, você vai ter redução ou extinção até das tarifas aduaneiras, ou também chamadas de tarifas alfandegárias, né? Que são aquelas taxações de importação, exportação, etc., né? E nesse tipo de acordo, o que acontece? Você não vai incluir outros elementos, né? Você não vai ter uma moeda única, você não vai ter livre circulação de pessoas. Cada país vai ter as suas leis econômicas, vai ter sua moeda, tá? Cada país, os Estados Unidos, por exemplo, o México, por exemplo, não entra nos Estados Unidos, os mexicanos não entram nos Estados Unidos quando eles querem, né? Não é só porque ali tem uma zona de comércio que
eles podem entrar, livre de passagem, não existe isso. Até que o Trump queria fazer um muro, né, que chamado Muro de Trump, né, só que não foi para frente. Nem o Canadá também pode entrar à vontade, você tem que ter visto, passaporte, um monte de coisa, né? Então, a zona de livre comércio é só para você não ter taxações. Então, eles conseguem comercializar entre eles, só que sem taxações de importação e exportação. Tá? Então, é uma zona de livre comércio entre eles, né? Estados Unidos, México e Canadá, que é a NAFTA. A NAFTA adota esse tipo, né, de modelo econômico, de bloco econômico, que é a zona de livre comércio. O outro tipo, Mercosul. Mercosul ele adotou a União Aduaneira. O que é uma União Aduaneira? O que você vai ter? Principal, você vai ter uma inclusão, né, da zona de livre comércio incrementada, que é o quê? Que é a Tarifa Externa Comum, a TEC. O que vai acontecer? Os países membros vão adotar as mesmas tarifas para suas exportações e importações, exemplo, o Mercosul. Olha, essa tarifa externa comum, ela é meio que um tiro na culatra, tá? Porque acontece o seguinte: o que é uma tarifa externa comum? Seria mais ou menos assim. Se num comício, né, do Mercosul, por exemplo, né, algum país do Mercosul diz o seguinte: olha, e tiver apoio, né? Olha, em relação aos produtos, né, dos Estados Unidos, tá? Nós vamos colocar uma taxação, porque meu país está sofrendo bastante com as entradas dos estrangeiros. Vamos colocar uma taxação aí de, um exemplo, 10% aí de imposto sobre os produtos estrangeiros dos Estados Unidos. E se a maioria concordar, mesmo que o Brasil não concorde, mas se tiver a maioria, né, concordar com isso, todos os países vão estar com essa taxa. Todos, inclusive o Brasil. Mesmo o Brasil não concordar, mesmo não concordar. Por quê? Faz parte do Mercosul, faz parte das cláusulas do Mercosul. Essa tarifa externa comum. Aí você tem um tiro na culatra. Por quê? O Brasil, ele não consegue ser literalmente livre para comercializar com outros países. Ele é meio preso ao Mercosul. É por isso que não existe o acordo Brasil-União Europeia. Não existe. Existe o acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Se o Brasil quisesse fazer um acordo bilateral direto, né, com a União Europeia, não ia conseguir. Não pode. Ele ia cair, né, ele ia quebrar uma cláusula, né, do Mercosul. Não pode. Se o Brasil quer comercializar com qualquer outro país, qualquer outro bloco econômico, né, que faz parte do bloco econômico, ele precisa negociar como bloco, ou seja, como Mercosul. Tá? Nesse sentido aí de trazer investimentos, enfim. Então, assim, existe esse nó, tá? Na economia brasileira também, certo? Com o Mercosul. Eu só quero dizer que o Brasil não é livre em nada? Não, tem suas liberdades, certo? Mas são coisas que são mais tranquilas, né, de negociações, tá? Negociações um pouco maiores, né? Como, por exemplo, um acordo com a União Europeia, aí teria que ser o Mercosul inteiro concordar com isso, não só o Brasil. Tá? Então, acaba sendo, dificulta um pouco, né, a economia. Bom, terceira categoria, nós temos o mercado comum. O que é o mercado comum? Mercado comum, aí você já tem uma integração muito mais avançada, né? Que aí o que vai acontecer? Além de você ter, por exemplo, eliminação de tarifas aduaneiras entre os países, etc., você vai ter o quê? Uma integração total em circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. A União Europeia é um exemplo disso, tá? Então, na União Europeia, por exemplo, as pessoas elas circulam lá livremente, tá? Ela não precisa, os países que fazem parte da União Europeia, elas não precisam de visto para entrar em outro país que faz parte da União Europeia. Por exemplo, uma pessoa que está em Portugal, ela pode ir para a Espanha sem problema algum. A pessoa que está na Espanha, ela pode ir para outro país da União Europeia sem problema algum. Né? Para uma Alemanha, uma Itália, que seja, ela pode ir sem problema algum. Um dos fatores da Inglaterra, da Grã-Bretanha, querer o Brexit é isso, porque eles não estavam mais concordando que qualquer pessoa acessasse o seu país, sem visto, sabe? Entrou na União Europeia, você tinha acesso a qualquer país. Então, fala assim, pera lá, não dá para ser assim. Né? Então, uma das razões é isso, né? Mas tem outras razões. Por exemplo, na União Europeia,
é um sistema muito avançado, né, de mercado comum. Por exemplo, eles têm uma assembleia, tá? Uma assembleia legislativa da União Europeia. Então você imagina, são deputados eleitos por vários países que vão para essa assembleia em Bruxelas, né, lá na Bélgica, que fazem votações, né, por exemplo, e leis que vai atingir toda a União Europeia. Você tem como se fosse uma legislação da União Europeia. E a Grã-Bretanha já não estava mais concordando com isso. Por quê? Ela se sentia que estava perdendo sua soberania. Né? Então, isso é uma das questões, né, que a Grã-Bretanha ela quis sair, né, da União Europeia e como foi chamado, né, do Brexit. Tá? Eu vi aqui o chat, vamos ver aqui. Por que exército... É uma pergunta um pouco mais lá atrás, né? Por que exercem protecionismo no Brasil até com videogame, tá? É umas coisas que as pessoas questionam muito na economia, tanto é que o governo atual tem flexibilizado bastante isso, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido os impostos em videogames, né? Tanto é que uma das coisas, né, que os economistas, né, da atual gestão querem fazer é você retirar os impostos de videogames, porque é uma coisa que não faz sentido nenhum, imposto sobre videogame. Não faz sentido. Essa prática de livre acesso a outro país pode ser aplicada aqui no Brasil, de certa forma, pela placa Mercosul? Mais ou menos. Tá? Aqui na América do Sul, no Brasil, principalmente, tá? Aqui é como se fosse coração de mãe. Sempre cabe mais um. Tá? Eu tenho um amigo meu que trabalha em aeroporto. E ele tem um cargo bem interessante no aeroporto. E ele falou para mim uma vez, conversando com ele, falou assim, cara, o Brasil é coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eu perguntei, como assim? Aí ele falou assim, aqui a gente não exige nada. Qualquer pessoa que quiser entrar no Brasil, entra. Qualquer pessoa. As nossas fronteiras, elas são literalmente abertas. Tá? Qualquer pessoa entra no Brasil. Isso é padrão na América do Sul. É muito defasado. Essa questão de controle de pessoas. É muito defasado. É por isso que nessas regiões da América do Sul nós temos muito tráfico. Tráfico de drogas, tráfico de armas. Tá? Porque não tem controle. A gente não tem controle. Tá? Quem quiser entrar no Brasil vai entrar. Então, assim, tem um problema muito forte com isso. Tá? Vamos lá. E por fim, deixa eu ver que horas são, só para não perder 8h12. E por fim, né, nós temos aqui a União Econômica e Monetária, né, que aí é a última, né, último nível, a última categoria, né, último level, né, desse caminho, né, dos blocos econômicos, que é o quê? Quando os países dos blocos vão adotar a mesma moeda de circulação livre entre eles, então, por exemplo, o euro, né? Então, já é um bloco econômico que você vai ter até os países com a mesma moeda, né? Então, o euro, olha, foi uma coisa, assim, impressionante, né? Ninguém, na época, acreditava que a Europa ia conseguir se unir dessa maneira. Ainda mais por causa, né, do que aconteceu no passado, né, com as duas guerras mundiais. Então, na década de 90, tá, eu não era vivo ainda, eu nasci em 93, então, quando teve essa questão da União Europeia, quando eu nasci, já estava acontecendo já. Mas, assim, as pessoas que eu conheço e que eu pesquisei já, e que eu já vi, né, em documentários, reportagens, as pessoas duvidavam muito, né, que isso seria possível, né, e realmente aconteceu, né. Foi um sonho que eles tiveram que conseguiram concretizar. Uma única moeda, né, para todos os países que fazem parte da União Europeia. E super mega valorizado, né. Tem países, por exemplo, que passaram a fazer parte da União Europeia porque a sua moeda não valia tanto, né. E quando entraram para Portugal, por exemplo, a moeda portuguesa era uma porcaria, né, não valia quase nada. E quando entrou para o euro, né, a sua moeda, papel, né, foi muito valorizado, porque, como eu falei na última aula, né, o que é a moeda?
o que está por detrás da moeda, o que é o peso daquela moeda, né? É a confiança que os mercados têm naquele papel. Todas as empresas confiam no euro, porque é uma junção de muitos países super bem desenvolvidos que possuem um lastro comercial enorme no ouro, no petróleo, no carvão, né? Até em materiais radioativos, que seja, sabe? Eles têm um lastro de recursos gigante, né? Então, a chance do euro falir, por exemplo, é mínima, né? Então, as empresas elas confiam muito, vão confiar muito no euro. Por isso que o euro ele tem né, um valor muito maior no mercado. Professor, mas tem uma moeda que vale mais ainda, a libra esterlina, né? Que é lá a moeda inglesa. Por que a libra esterlina ela é valiosa pra caramba? Até mais que o euro e o dólar. Por quê? Porque o lastro da moeda britânica é no ouro. E você já viu quanto de ouro que tem na Inglaterra? A Inglaterra é o país, gente, que mais tem depósito ali, né, de recursos de ouro. Eles juntaram muito no período colonial, né, durante o capitalismo mercantil, etc. Né, eles atingiram o auge ali. Né, então eles trouxeram muito ouro para eles. Tem até uma fotografia, né, da Rainha Elizabeth entrando lá num cofre cheio de ouro, né, que é o ouro inglês, né? Então a moeda inglesa ela tem seu lastro no ouro, por isso que ela é super mega valiosa, até mais valiosa que o próprio euro. E isso é uma das razões também que a Grã-Bretanha queria sair da União Europeia, porque eles tinham uma moeda que era mais valiosa que o próprio euro, né? Por isso teve o Brexit. Uma pessoa falou aqui no chat. Quais os benefícios e malefícios da união monetária? Bom, benefício. Você vai ter uma moeda única, né, para todos os países. Então, você como morador em Portugal, por exemplo, você pode ir para a Espanha e você consegue morar lá ou trabalhar lá tranquilo, porque você vai receber em euro também. Você vai gastar em euro. Então, isso é muito bom, muito útil. Qual o problema? O problema é, o seu país, você não tem uma liberdade monetária. Não existe, né? O seu país não tem essa liberdade monetária. Você não vai regular a moeda do seu país. Se acontecer qualquer problema com a União Europeia, vai todo mundo pro buraco junto. De mãos dadas, assim. Todo mundo pro buraco. E isso é um dos fatores também porque a Grã-Bretanha quis sair da União Europeia, por isso teve o Brexit. Porque eles vislumbraram o que acontece, gente. Como que a gente sabe se está chegando numa crise ou não? Né, uma crise financeira ou não. E agora você vai entender por que a Inglaterra pulou fora da União Europeia. A União Europeia está em crise, gente. Uma crise econômica fortíssima e está entrando em recessão. Como que eu sei que um país está entrando em crise ou não? Baseado nos seus juros. Tá? Os juros do Banco Central, ele regula a economia do seu país. Tá? IPCA, por exemplo, a inflação, tudo. Se os juros do seu Banco Central começam a cair muito, os valores das aplicações em tesouros direto, por exemplo, a sua inflação começa também a diminuir. Você tiver tem inflação, você vai ter deflação. O que é deflação? É queda de preço. Professor, queda de preço é bom? É péssimo. É péssimo, gente. Se você ouvir falar assim, queda de preço, deflação, gente, é horrível. Eu vi gente comemorando deflação aqui no Brasil. Nesse ano. Isso não é bom, não é saudável. Por que não é bom, não é saudável, professor? Porque cai tudo. Cai investimento, cai rendimento, cai valores, então preço de imóvel cai. Tudo cai. Até o salário. Aí para subir de novo, o salário não sobe, mas o preço sobe. Então, assim, deflação é terrível. E os juros do Banco Central da Europa já está pelo segundo e terceiro ano consecutivo em juros negativos. Ou seja, eles estão na beira de uma recessão. Eles estão na beira de uma recessão econômica. Então, assim, a crise vai acontecer, vai vir uma crise econômica muito forte. Tá? Diz alguns especialistas, economistas, que pode ser até pior que a crise de 2008. Tá? Que o mercado não está se autorregulando e pode, sim, acontecer uma crise pior que 2008. Né? Então, assim, as dívidas públicas dos países estão aumentando muito. Né? Agora o coronavírus piorou.
né? Os países estão muito endividados, né? Então, assim, a chance de ter uma crise é muito grande. Então, essa é a desvantagem de você ter uma moeda só para todos os países, né? Porque a regulação monetária não é você que faz. Não é o seu país. Seu país não tem autonomia. E isso também é uma das razões que a Inglaterra quis pular fora da União Europeia. Porque ela estava sentindo que isso ia acontecer, e os economistas falaram assim, olha, nós temos uma moeda forte, nós temos a Libra, nós não dependemos do euro, vamos ficar com a nossa economia. Respondi? A deflação não pode ser gerada pelo lucro? Olha, normalmente, tá? Normalmente, quando você tem lucro e aumento de capital, você vai ter inflação. Tá? Esse é o mais lógico. Por quê? Porque você vai aumentar a economia. Você vai fazer a moeda circular mais. Você vai ter mais circulação de moeda. Se tem mais circulação de moeda, você infla a economia, então as coisas sobem também. Consequentemente, os salários também sobem. Né? Deflação já não. Deflação é quando você tem ausência de moeda circulando no mercado. Então, os preços normalmente diminuem. Agora, existe também algo também que é, por exemplo, não é saudável também, que é a hiperinflação. A hiperinflação não é saudável. O que é hiperinflação? É os produtos começar a subir mais do que a moeda. Do que você tem. Aí começa a, nossa, aumentar o preço sim exponencialmente. E a moeda, o salário não acompanha. Aí você tem uma hiperinflação. Aí você tem o caso da Venezuela, que um pedaço de frango custa lá 1 milhão de bolívares. Né? Só que 1 milhão de bolívares não é nada. Então, assim, os dois são muito ruins. Deflação é ruim e hiperinflação, né, é muito ruim. Inflação não. A inflação é algo natural, saudável do mercado. Gente, para finalizarmos hoje, tá? Integração, que é o outro último braço, né, da globalização. Com a globalização, nós temos também a integração. Como, por exemplo, integração econômica. Né? Então, você hoje tem bolsas, blocos econômicos, bolsas de valores, né, que é o sistema financeiro. Hoje, o mundo trabalha, economicamente falando, com o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? São ações. Né? Então, as pessoas compram ações. O Estado, o governo compra ações. Compra títulos. Né? Por exemplo, o Brasil tem títulos. Né? O governo tem títulos, que é o Tesouro Direto, né? A taxa Selic, investimento na Selic, por exemplo, investimento no IPCA, né, que seria a inflação. São títulos do governo. Né? São títulos que não estão vinculados a nenhum tipo de banco. Tá? São títulos do próprio governo, que você vai lá e compra. Tá? E normalmente tem uma valorização interessante. Certo? A pessoa que quer um investimento a longo prazo, que possa render um pouco mais que a poupança, o Tesouro Direto ela é uma opção, né? Porque ela vai render um pouco mais que a poupança, não é tipo assim, nossa, é um rendimento que, meu Deus, vai deixar você milionário. Não. Tá, gente, não é. É um rendimento que é só você vai deixar lá para render um pouco mais que a poupança. Então, até um pouco mais que alguns outros tipos de aplicações, como o CDB, que é um título, né, de bancos privados, né? Então, Bradesco, Itaú, Santander, né, que possui esse sistema CDB, que também tem uma taxa de rendimento um pouco maior que a inflação. Então, a globalização ela tem isso. Né? Você vai integrar a economia. Né? Você vai ter blocos econômicos, como a gente viu, né? NAFTA, Mercosul, União Europeia. Né? Você tem sistema financeiro por meio das bolsas de valores. Então, o mercado de ações. Tá? Então, isso ocorre bastante, né, no caso da globalização. Segunda coisa, parte social. Então, você tem redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, que a gente está tendo aula aqui agora. Onde que a gente imaginar que há 5 anos atrás, gente, vamos lá, 5 anos atrás, quando vocês imaginariam que vocês estariam tendo aula ao vivo, né, em casa, numa pandemia, por um aplicativo? Não dá para imaginar. Tá? Isso foi graças à tecnologia, certo? Então, a globalização também traz isso, né? Jogos eletrônicos estão League of Legends, né, que é um jogo que eu tenho uma paixão muito grande. Tem ali, por exemplo,
o Mundial, né, os Mundiais do League of Legends, né? Todo ano ocorre em um país diferente, são vários países que competem, né? O Brasil sempre é coitado, né? Os caras sempre são eliminados. Mas os top, né, desses jogos são os coreanos, né? Coreano, né, chinês também, os caras jogam muito, né? Tem os europeus também que tem vindo bastante forte nos últimos campeonatos. Então, agora, mas, né, o League of Legends foi o jogo que abriu as portas, né, do eSport, né, que é uma nova modalidade, né, de esportes, que são os esportes eletrônicos, né. Depois aí veio, né, junto, né, Fortnite, Free Fire, CSGO, né, entrou agora, né, o mais cedo, o Call of Duty, né, que era só, por exemplo, em single player, depois passou para multiplayer, depois passou para um Battle Royale, né, o Call of Duty, para competir, né, com os outros jogos, né, de Battle Royale. Mas hoje o Battle Royale mais forte que tem o PUBG também, né? Só que o PUBG perdeu espaço para o Free Fire, né? Então hoje o jogo está mais em alta, né, dos Battle Royales, né? Que é uma modalidade que tem se estruturado muito, né, no mercado global, é o Free Fire. Né, o League of Legends foi o pioneiro, né, do esporte, ainda ele tem uma audiência muito forte ainda, por ter sido o primeiro, ainda é um MOBA, então muita gente, provavelmente muitas pessoas do chat, não sei, talvez até jogam League of Legends. Enfim, é um jogo bastante famoso. Tecnologia, né? Com tecnologia nós temos também, por exemplo, a parte voltada, né, para os eletrônicos, veículos, a ciência. Tecnologia, a gente não se resume apenas à parte de tecnologia da informação, né? Computador, notebook, celular, não. A tecnologia ela vai ter vários aspectos, várias áreas, né? Então, ela vai ter a área da saúde, né? Da medicina, ela possui uma alta tecnologia, tá? A engenharia, né? Então, civil, mecânica, mecatrônica, enfim, tá? E você tem a parte do TI, né? Robótica, né? Inteligência artificial, tudo isso é tecnologia, então isso faz parte da globalização. A internet, né? É um exemplo, né, da globalização. E, por fim, a cultura, né? Então, assim, nós temos uma cultura hoje mais unificada em vários aspectos, no esporte, na música, na vestimenta. Mas eu vou dar um exemplo aqui de dois, música, né, e esporte. Hoje em dia, né, 2020, é muito comum, ainda mais a geração de vocês, pode ser que isso já esteja ocorrendo, mas a geração futura, né, o pessoal que está vindo aí, minha filha, por exemplo, né, que tem 5 meses, quando ela tiver a minha idade, muito provavelmente as pessoas elas vão ter dois tipos de clubes, o clube nacional e o clube internacional, porque isso já acontece hoje. Então é muito comum hoje em dia, na geração de vocês, você ter pessoas que torcem, por exemplo, Palmeiras, aqui do Brasil, ou para o Flamengo, ou para o Corinthians, mas torce, por exemplo, para um clube europeu, como o Chelsea, como o Liverpool, como o Manchester United, né, como o Paris Saint-Germain, o Barcelona ou o Real Madrid, Juventus agora, por causa do Cristiano Ronaldo. Né? Então é muito comum, né, as pessoas hoje em dia, elas possuem também, né, um gosto, né, e uma torcida por um clube de um outro país. Normalmente um país europeu, por causa da Champions League. Né? Então, a Champions League ela passou a ser o maior campeonato global, né, que as pessoas assistem, porque é gostoso assistir a Champions League. Né? São os maiores astros do futebol, né, jogando, e é uma coisa assim fantástica, né, a qualidade e o nível do futebol que eles jogam. Né? Então, assim, a Champions League ela acabou entrando em todos os países, praticamente assim. Né? Então, é muito comum você ter pessoas que torcem para dois clubes, um nacional e um internacional. Existem lugares que vai ter 3 tipos de clubes, que é um clube regional, o nacional e o internacional, que é no caso de clubes lá do Nordeste. Né? Vai ter um cara que vai torcer lá para o Vitória, mas que torce para o Flamengo, porque o Nordeste é Flamengo ou Corinthians, né? Então vai torcer ali para o nacional dele, né? Para o Vitória não, né? Tem Vitória também. Mas o Sport, por exemplo, Sport Clube, lembrei, Sport Clube, que é bem forte lá no Nordeste. Né? O Sport vai ter, né, o Clube Nacional Flamengo Corinthians e vai ter o Internacional, que é esses clubes que eu falei.
né? Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, enfim, né? Então, assim, isso faz parte da globalização, né? Isso é cultural, tá? Isso faz parte da globalização. Na música você tem, né, diversas músicas internacionais, né, em inglês, né, que entrou bastante aqui no Brasil. Então, essas pessoas gostam muito, né, de consumir produtos também estrangeiros nesse sentido. Tá? Deixa eu ver que horas são. 8h29 em ponto. Tá? Queridos, espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. Alguém com alguma dúvida quer perguntar aí nesse 1 minuto final que nós temos? Ou um comentário que queira fazer? No chat aqui não tem nada, né? Nós agradecemos, ficou então, bem professor. Claro. Oi? Agradecemos aí a aula de hoje, né? Muito Beleza. enriquecedora. Acho que são assuntos aí, como você iniciou a aula, bem atuais, no sentido de algo que vai cair nas provas, em vestibular, né? Nós temos que estar, os alunos têm que estar atentos aí, que são assuntos que podem cair lá, né? Então, obrigada aí pela aula de hoje e turminha, até amanhã, viu? Obrigada, viu, professor Diogo? Posso responder uma pergunta aqui que surgiu? Pode, é verdade, tem um aqui no chat. Que a pessoa perguntou assim, se o Reino Unido sair da União Europeia, ele supera a hegemonia americana? Jamais. Jamais. Por mais que a moeda inglesa ela seja muito valorizada, ela não supera a hegemonia norte-americana, porque a indústria norte-americana está em todos os países. Não. Né? A marca americana, então assim, a moeda americana é muito mais forte nos outros países, né? É uma coisa, o que está mais próximo de passar essa hegemonia norte-americana, conquistar os mercados mundiais é a China, tá? O que está mais próximo disso. Por isso a guerra comercial entre Estados Unidos e China é muito forte, tá bom? Faz uma oração, Pro, ou já pode encerrar? Pode fazer oração para encerrar, Pro. Então vamos orar, gente. Pode fazer. Senhor meu Deus, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta noite de aulas, de intensivo. Que o Senhor possa estar com cada aluno aqui, que eles possam conseguir absorver bastante desses conteúdos que estamos recapitulando e com maior profundidade, para que eles possam sair melhor nos vestibulares, que esse é o nosso objetivo. Esteja também com cada aluno, cada familiar também. Por Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, bom descanso. Tchau, pessoal. Aula amanhã cedo, gente, e à noite também. Até mais. Obrigada, professor Diogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.